Olá, estudantes, mais uma vez. Estamos aqui para a continuação dos nossos assuntos sobre a modernidade, a partir da Idade Moderna. A gente vai ver aqui agora o assunto sobre a expansão marítima europeia, que é o que marca vamos dizer assim, é um marco para a Idade Moderna, tá? O abandono dos conceitos, o abandono das ideias da Idade Média e início de uma modernidade focada na ciência, na expansão. É o que nós vamos ver a partir deste assunto da expansão marítima europeia. A primeira coisa que a gente tem que entender é o contexto histórico que a expansão marítima europeia acontece. No vídeo passado a gente viu sobre o mar Mediterrâneo, a importância desse mar Mediterrâneo para os países europeus e principalmente por causa do comércio com as Índias, né? E a gente vê que havia, depois do domínio árabe sobre o mar Mediterrâneo, houve a necessidade de achar uma nova rota, um novo caminho para se chegar até as Índias, já que o caminho antigo, ou seja, o mar Mediterrâneo, ele estava dominado pelos árabes. Como você pode ver assim, ó, aqui nesses verdinhos aqui, era a rota para se chegar até as Índias, ó. Vendo aqui a Índia? Então o objetivo era esse, né? Essa rota aqui pelo mar Mediterrâneo. Lembra que este daqui é o mar Mediterrâneo. Os europeus saíam daqui e traçavam essa rota aqui em verde até a Índia. Com o domínio árabe desse território aqui, não podiam mais sair da Europa nos seus barquinhos para chegar até a Índia. O que aconteceu? Eles tinham que achar novas rotas para as Índias, que, né, com o tempo, graças ao navegador português que a gente vai ver, que é o Bartolomeu Dias, eles conseguem fazer essa rota por aqui, ó, pelo sul do continente africano para chegar nas Índias, ok? Primeira coisa aqui, a gente vê a rota que eles percorreram para chegar às Índias. Nesse mapa aqui está bem mais claro, saindo de Lisboa, né, no caso Bartolomeu Dias, veio, passou aqui pelo Cabo das Tormentas, que a gente já vai ver essa história, mas depois mudou para Cabo da Boa Esperança. Mas quem conseguiu chegar até aqui foi Vasco da Gama, estabelecendo uma nova rota para as Índias. Esse pontinho aqui vermelho que você está vendo é o que seria o território brasileiro hoje em dia. Mas por que, né, esses caras não saíram antes para desbravando esse mar? Havia muitos mitos, muitos medos que vinham lá da Idade Média, concepções religiosas, como o da Terra plana. Você já deve ter ouvido até na atualidade sobre isso. Nós aprendemos na escola, a ciência nos ensina que a Terra ela é circular, né? Nós não caímos quando estamos aqui embaixo por causa da gravidade, né? Mas muitas pessoas hoje em dia ainda acreditam que a Terra é plana, dessa forma aqui. Lá na Idade Média, antes da Idade Moderna que a gente está estudando agora, havia essa concepção de que a Terra era plana. Esse desenho aqui é da época, não chamado desenho, mas iluminura, tá? Tinha essa concepção de que a Terra era plana e que se você fosse navegar para um lugar que você não conhecia, você poderia possivelmente chegar até o fim do mundo, ó, e a sua embarcação cair, tá? Você se perder no fim do mundo. Quem já assistiu Piratas do Caribe no fim do mundo viu essas cenas, com certeza que eles chegam até o fim do mundo e as embarcações começam a despencar em um abismo, por causa dessa ideia de que a Terra era plana, tá? E outra coisa também que eles tinham medo era disto daqui, ó, monstros marinhos. Eles tinham muito medo porque tinham embarcações que iam embora, saíam em viagem e sumiam, desapareciam. Então a ideia é, ou caiu no fim do mundo, né, despencou no abismo, ou foi devorado, foi engolido, foram tragados por monstros marinhos. Então era um dos medos desses navegadores dessa época. Quem conseguiu sair primeiro nessa disputa para achar novas rotas para as Índias foi Portugal. Portugal saiu primeiro por quê? Influência árabe e escola de Sagres, tá? Como vocês sabem,
os árabes estavam dominando aquela região do mar Mediterrâneo, inclusive o território de Portugal. Então, e os árabes eram exímios navegadores e sabiam muito sobre navegação. Então, de acordo com esse contato, os portugueses conseguiram várias ideias, inovações, tecnologias para melhorar sua navegação em alto mar. Além disso, após a expulsão dos árabes do território português, até o final, perto do final do século XV, foi erguida a Escola de Sagres. O que era a Escola de Sagres? A Escola de Sagres reunia vários intelectuais, conhecedores de navegações, que trouxeram também outros aparelhos, outras tecnologias que auxiliaram os grandes navegadores dentro do contexto da expansão marítima europeia. Dentro da Escola de Sagres foi ensinado a utilizar principalmente a bússola, tá? Que conseguia ajudar os navegadores a manter uma direção e saber para onde estavam indo. Isso é um dos motivos para o pioneirismo de Portugal. Outra coisa é a posição geográfica. Se você reparar bem no mapa, Portugal fica é um país costeiro. Para cá é o Oceano Atlântico. Então Portugal tem uma posição privilegiada, diferente, por exemplo, da Itália aqui, ó. A Itália ela tinha que sair pelo Mar Mediterrâneo para poder ter acesso ao Oceano Atlântico, tá? Portugal não. Portugal é cheio de cidades portuárias, tá? É por isso que também foi favorecido com a Escola de Sagres. O conhecimento chegava rapidamente aqui, porque por ser um país portuário, ele conseguia reabastecer navios, reabastecer tripulações que vinham de outros lugares do mundo. O principal navegador, um dos principais navegadores de Portugal foi Bartolomeu Dias. Por quê? O Bartolomeu Dias, ele em 1487, tá? Ele consegue sair, de Portugal e consegue passar o Cabo das Tormentas, que depois mudou para Cabo da Boa Esperança. Esse Cabo das Tormentas, poucas pessoas conseguiram passar de forma segura por ele, principalmente devido às ondas, o mar em fúria, e não conseguiam atravessá-lo. Bartolomeu Dias, depois de ter acesso a várias tecnologias obtidas através do contato com os árabes, a Escola de Sagres, ele consegue, com toda essa experiência, passar pelo Cabo das Tormentas e aportar através do Rio Infante, tá? Na Baía dos Vaqueiros, e voltar para Portugal. Isso garantiu uma rota segura para se passar pelo Cabo das Tormentas, que acabou se tornando depois, o rei de Portugal rebatizou como Cabo da Boa Esperança. Isso vai ser importantíssimo para a próxima viagem, que é a de Vasco da Gama. Vasco da Gama, já em 1498, repare aí, que de 87, Bartolomeu Dias consegue, houve todo um planejamento para em 1498, Vasco da Gama sair de Portugal, percorrer nessa linha vermelha, como vocês estão vendo, ele chegou perto do que seria o Brasil hoje em dia, e traçar uma rota segura pelo Cabo da Boa Esperança e chegar até o objetivo da expansão marítima europeia, que era uma rota segura para as Índias. Quem estabelece isso é o senhor Vasco da Gama. Até que em 1500, Pedro Álvares de Cabral sai de Lisboa, avista o Monte Pascoal em 22 de abril e em 23 de abril a 1º de maio eles aportam na terra de Santa Cruz, que é como eles batizaram o Brasil, tá? Eles aportam em Porto Seguro, hoje em dia chamado de Porto Seguro, na Bahia. E dali, depois de tomar posse das terras, que não eram de Portugal, não eram de ninguém, ele segue em direção às Índias. Após Portugal, houve a empreita da Espanha, dentro da expansão marítima europeia, onde seu principal navegador foi Cristóvão Colombo. Detalhe, Cristóvão Colombo não era espanhol, ele era italiano, ele era de Gênova, tá?
Cristóvão Colombo tinha uma ideia muito louca. Vocês lembram que a gente estava falando sobre a Terra ser plana, né? A galera acreditava que a Terra era plana. Só que o Cristóvão Colombo acreditava já que a Terra era redonda. Então a ideia dele era a seguinte: era sair da Espanha e dar a volta ao mundo, percorrer todo esse percurso aqui em direção ao oeste, porque ele sabia que por a Terra ser redonda, ele chegaria até as Índias, tá? Saindo da Espanha em direção ao leste, ele conseguiria, ao oeste, desculpa, ele conseguiria dar a volta ao mundo e chegar nas Índias e estabelecer a rota para a Espanha, chegar até as Índias e garantir o comércio com as Índias Orientais. Nesse mapa a gente pode perceber a primeira viagem, que está em azul, do Cristóvão Colombo, a segunda viagem, que está em vermelho, a terceira, que está em verde, e a dourada ou laranja, temos a quarta viagem de Cristóvão Colombo. Nisso, temos Portugal e Espanha nessa expansão marítima europeia, final do século XV, tá? O Cristóvão Colombo chega em 1492 na América, no dia 12 de outubro, e consegue estabelecer o domínio, principalmente aqui da América Central, para a Espanha. Se você for reparar bem, a maioria dos países que existem dentro da América Central e na América do Norte, incluindo o México, tem como língua nativa o espanhol, principalmente por causa dessa dominação da coroa espanhola sobre eles durante a expansão marítima europeia. Se nós temos dois países, Portugal e Espanha, apenas eles dois nessa expansão marítima europeia, nesse final de século XV, início de século XVI, porque os outros países só iriam sair nessa expansão em busca de territórios e domínios, a partir da segunda metade do século XVI, é estabelecida em 1494, ainda final do século XV, antes da chegada de Vasco da Gama às Índias, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, é estabelecido o Tratado de Tordesilhas, que é essa linha aqui, ó. E também o Tratado de Saragoça, mais para frente, em 1521. Isso daqui eram tratados para dividir o mundo entre esses dois países, apenas entre Espanha e Portugal, para garantir a eles todo e qualquer território conquistado. Essa parte aqui verdinha, toda era de direito de Portugal, tá? Qualquer terra que Portugal achasse dentro desse quadrante aqui, que está pintadinho de verde, ele poderia declarar posse para a coroa portuguesa, qualquer navegante. E essa parte aqui bege era território, possíveis territórios espanhóis. Todo e qualquer navegador que chegasse nesses territórios aqui poderia tomar para a Espanha, tá? Repare bem aqui a América Central, que era onde o Cristóvão Colombo chegou, e aqui, ó, aqui na América do Sul, Porto Seguro, onde chegou Pedro Álvares Cabral para Portugal. Então são territórios bem demarcados. Bem aqui você analisa, olha, o Amapá, mais ou menos aqui, ó, Santana. Pelo Tratado de Tordesilhas, seríamos ainda território português, tá? Bom, estudantes, ficamos por aqui. Não esqueçam de pesquisar umas coisas na internet, no YouTube. Estarei disponibilizando também vários outros vídeos. E preparem-se para a nossa avaliação, que logo mais acontecerá. Façam as atividades. Qualquer dúvida, estarei colocando os horários dentro do grupo, tá?